Olá, boa tarde, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo. Paulo Matos, boa tarde, Deus te abençoe. Alô, meu amigo, deixa eu ver quem tá aí. Paulo Matos, quem que é o outro irmão que tá aí? Vamos dar graças a paz a todos. Washington Luiz, Deus te abençoe, Washington. Gratidão, Washington. Seja bem-vindo. Jana, seja bem-vindo. Boa tarde, Lucilene, Jonathan, Justino. Washington Luiz, obrigado, gratidão pelas curtidas. Peruca, que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Passei uns dias afastado, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor a todos que estão chegando aí. Peço desculpa aos irmãos, passei uns dias afastado aí do TikTok, mas estamos aqui novamente para levar a palavra de Deus, para nós estudarmos, meditar, refletir na palavra de Deus. Fiquem todos à vontade, tá? Acompanhe a leitura dos textos da Bíblia. Peço que você pegue a sua Bíblia, coloque aí do seu lado aí, para que você possa acompanhar os textos que vão ser citados aqui, tá? Então vocês é sempre bem-vindo e devemos ter em mente que aonde tiver um ou dois falando da minha palavra, eu ali estarei, disse Jesus. Então, se nós estivermos falando da palavra de Deus, com certeza estaremos sentindo o Espírito Santo de Deus em nosso redor, né? Com o Espírito Santo de Deus em nossa volta, nós teremos a sua proteção. Então, o inimigo se afasta. Então, quer manter o inimigo afastado de você? Leia a palavra de Deus, medite, ore. Tenha a fé em Cristo. Amém? Aqui o pessoal já está mandando. Né? O pessoal fica doido para batalha. A nossa batalha aqui é contra o inimigo. Nossa batalha aqui é absorver o conhecimento da palavra de Deus. Amém? E temos uma batalha constante, né, meu irmão Washington, né? Uma batalha que nós enfrentamos a partir do momento em que nós saímos da porta da nossa casa, saímos para ir trabalhar, ou no nosso comércio, no trabalho. Então vamos enfrentar aí o inimigo nos atacando de todos os lados, né? E a gente passa por muitas injustiças, por muitos problemas, dificuldades. Algumas são causadas pelo inimigo, outras são causadas por nós mesmos, por decisões que nós tomamos e muitas vezes não pensamos que poderia nos causar algumas adversidades, né? Às vezes a gente não pensa bem antes de tomar decisões e sofremos as consequências das nossas decisões, né? A nossa vida, ela é escrita a partir das nossas decisões. E as decisões são tomadas em duas palavras: não e sim. Muitas vezes dizer não vai nos beneficiar, outras vezes vai nos prejudicar. Muitas vezes vamos dizer sim, vai nos ajudar a evoluir. Muitas vezes dizemos sim e pode nos causar prejuízo. Então a sua vida, a nossa vida, ela depende das decisões que nós tomamos. Os sims e os não que falamos no decorrer da nossa vida. E você está aprendendo a tomar decisões? Está sabendo dizer sim para as coisas certas? Está treinando a tua mente para desenvolver a mente de Cristo? Porque Cristo sabia dizer sim e sabia dizer não no momento certo, né? E mesmo com grande sabedoria, Jesus, ao ser tentado num momento de fraqueza que poderia ser, né, muito fácil
o inimigo tentou Jesus por 3 vezes. Jesus, com grande sabedoria, o que Jesus fez? Ele se defendeu usando o quê? Usando a Bíblia, usando as mensagens dos rolos sagrados. E Jesus tinha sabedoria para dizer qualquer coisa que corrigiria o inimigo, mas não. Jesus disse assim: está escrito. Então, em todas as 3 respostas que Jesus deu ao inimigo, ele disse: está escrito. Então, aonde nós vamos aprender a tomar decisões? É na palavra de Deus. É conhecendo o propósito de Deus para cada um de nós. Porque a nossa salvação, ela é individual, né? Jesus vem buscar você individualmente. O mesmo disse: pai não salva filho e nem filho salva o pai. Então, cada um de nós temos que produzir a nossa salvação. Cada um de nós. Então, as nossas decisões vão dizer qual é o nosso caráter. As nossas decisões vão dizer se temos ou não condições de estar no reino de Deus. É as nossas decisões. E você, meu irmão, minha irmã, aprendeu a tomar decisões ou você toma decisões no calor das emoções? É isso que nós vamos entender um pouco nesse livro importante, o livro sagrado, a Bíblia. Nós vamos ver alguns aspectos, né? Mas o principal dos aspectos, é que as pessoas não busquem a resposta. As pessoas tomam decisões sem pesquisar, sem falar com Deus, e depois sofrem as consequências. E aonde você pode encontrar decisões, aonde você pode encontrar instruções para que você possa desenvolver uma mentalidade em que vai te dar uma visão além do que possa acontecer, né? Que você não vai adivinhar o que vai acontecer amanhã, mas você pode prevenir, você pode se cuidar, porque você sabe que você tem que andar por aquele caminho. Você tem que andar por aquele caminho. Se você quer tocar a sua vida, você vai ter que ir por aquele caminho. Só que você precisa das Escrituras para que você possa conhecer o propósito de Deus. Quantas coisas você já ouviu falar e você pensou assim: eu não pensava que Deus não gostava disso. Eu não sabia que Deus odiava esse comportamento. Pois é, quantas vezes você já se deu com essa pergunta? Quantas coisas você aprendeu que você não sabia sobre Deus, o que Deus ama, o que Deus odeia? Então nós precisamos conhecer o Deus que nós amamos. Conhecer qual é o objetivo dele, qual é o propósito, por que você está nessa live aqui agora, por que eu estou aqui, por que eu não estou executando o meu trabalho, eu trabalho como autônomo, por que eu parei o meu trabalho para estar aqui com vocês? A gente precisa saber encontrar uma resposta. E tudo isso, meu irmão e minha irmã, a resposta está ao alcance da sua mão. Não existe nada oculto. Está tudo diante das suas mãos. Está aqui, ó, nas Escrituras. Está aqui, ó.
é aqui. A revelação está toda aqui. Basta você escavar como tesouro. Lê a Bíblia como se estivesse lendo um mapa. Você precisa ler a Bíblia como se estivesse buscando um tesouro. Porque é essa Bíblia que vai te dar a salvação. Amém? Vamos orar para nós iniciarmos o nosso estudo, tá? Isso é apenas uma introdução. Amém? Vamos orar? Grandioso Pai Celestial, chegamos diante do seu santo trono, Pai. Humildemente pedimos o teu Espírito Santo, Pai, para que venhamos ter sabedoria, venhamos ter discernimento, possamos compreender, Pai, a matéria que nós vamos considerar hoje, os textos bíblicos que vamos ler, que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento, que possamos aprender, possamos assim compreender a sua mensagem, compreender o que o Senhor requer de cada um de nós. Grandioso Pai Celestial, pedimos que o Senhor possa estar olhando por nossos irmãos em toda a terra habitada, aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, seja ele no sentido físico ou seja ele no sentido espiritual, que o Senhor possa se suprir as necessidades de cada um, Pai. Que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos idosos que estão lutando para se manter aí no caminho da verdade, que o Senhor possa cuidá-los, pois a velhice vem com muitas dificuldades, às vezes o espírito é jovem, mas a carne já está limitada, não consegue se locomover, que o Senhor possa assim dar ânimo, dar vontade, para que aquele idoso possa continuar te servindo, Pai. Que o Senhor possa dar sabedoria aos nossos jovens, que neste momento são jovens que estão com um sentimento de rebeldia, Pai, que o Senhor possa assim cultivar o coração, a humildade, que eles possam ter interesse de conhecer a Ti, Pai, que eles possam ter interesse de ler a Tua Bíblia, que eles possam ter interesse de ouvir os seus pais. Pai, abençoa os chefes de família que estão no local de trabalho, Pai. Proteja eles de qualquer mal que venha acontecer. Proteja as nossas irmãs que têm que sair de casa para estar trabalhando, que o Senhor possa protegê-las a cada um, que todos possam voltar para os seus lares, para as suas famílias, Pai. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, que são muitos, Pai. Pecamos em palavras ou em ações, que o Senhor possa perdoar a cada um, Pai. Se te pedimos e te agradecemos, Pai, não é em nosso mérito, mas sempre é em nome e honra do seu Filho amado, Cristo Jesus, e é em nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém, Pai, amém. Como vimos na introdução, meus irmãos, muitas pessoas, elas desistem de procurar respostas. Muitas pessoas pegam o livro sagrado, esse livro, nós temos aí em mais de 3.000 idiomas. Nós temos aí 66 livros. Nós temos mais de 5 bilhões de cópias de Bíblias. E ainda encontramos pessoas que não têm uma Bíblia. Encontramos pessoas que não têm uma Bíblia em casa. E hoje a Bíblia, ela está até no celular. Então as pessoas, elas não têm o desejo de buscar respostas. As pessoas, ela vive neste mundo baseando a sua própria fé na fé dos outros.
acreditando o que os outros falam. Quando eu orei a Deus e lancei esse objetivo de fazer essa live, eu pedi a Deus, Deus, me ajude a fazer com que as pessoas compreendam que a salvação dela vai depender do que ela aprende sobre ti na tua palavra, que é a Bíblia. Pai, eu só quero ser um instrumento para incentivar as pessoas a ter o conhecimento da tua palavra, pois não é a placa de igreja que vai salvar o ser humano. O que vai salvar o ser humano é o conhecimento da palavra. Vamos ver isso dentro da palavra? João, capítulo 5. O Evangelho de João, capítulo 5. Por favor, irmão, pegue a Bíblia. Se você não tiver com a Bíblia em papel, se você tiver no trabalho, pode sair um pouquinho aí da live, vai lá, lê o texto, tá? É muito mais importante você acompanhar o texto, porque aí é Deus que quer falar com você. Eu sou apenas o intermediador. Amém? Então pegue, leia a sua palavra lá. João, capítulo 5, versículo 39 e 40. João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Que diz assim: vocês pesquisam as Escrituras, porque pensam que terão vida eterna por meio delas. E são elas mesmas que te dão testemunho de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna? Compreendeu a essência do texto? Pesquisai as Escrituras, que é por meio delas que tereis a vida eterna. Então pesquise a palavra. Meu irmão, se você está nessa live, parabéns, gratidão. Deus está muito contente com você, porque você está buscando a Deus. Você buscou uma live que está falando da palavra de Deus. E Deus está contente contigo porque você está aqui. Porém, Deus vai ficar muito mais contente se você leu esse texto aí na sua Bíblia. Amém? Por quê? Porque Ele falou contigo. Ele quer falar contigo. Então, sempre que você, meu irmão e minha irmã, estiver visitando as lives aqui no TikTok ou em qualquer rede social, acompanhe as lives evangélicas com a Bíblia do seu lado. A hora que o irmão estiver pregando que citar o texto, vai lá e lê. Meu irmão, Deus quer falar com você, mas você precisa ouvi-lo. E você vai ouvi-lo não somente me ouvindo. Você vai falar diretamente com Deus, porque o texto que eu li está aqui, ó. E está aí na sua Bíblia. E é dessa forma que Deus quer falar com você. Então, deixe Deus falar com você. Então, entre numa live. Deus já ficará muito feliz em ver você lá. Não é só a minha, porque se você pegar aqui, antes de eu entrar, tinha mais ou menos umas 80 lives. 80 lives. Mais cristãs, dá para contar num dedo quantas lives tinha. Mas tem irmãos também pregando. Irmãos que também fizeram o mesmo propósito que eu fiz.
Estamos unidos em Cristo, pregando a palavra de Deus, cada um no seu entendimento, mas nós não somos superior a ninguém. O único superior aqui é Jesus Cristo, que é o cabeça da congregação. Devemos ser humildes. Eu não sou melhor do que vocês que estão aí na rolagem. De jeito nenhum. Eu sou igual a vocês. Estou aprendendo aqui também. Estou aqui recebendo o Espírito Santo junto com vocês. Porque quando nós abrimos a palavra de Deus, ela é a luz no meio da escuridão. E o que está na escuridão é este mundo. O mundo está no poder do iníquo. Então o mundo está em escuridão. Quando você mantém a Bíblia fechada, meu irmão, você vai estar andando em meio à escuridão. É a mesma coisa de você andar na sua casa de noite sem acender a luz. Você vai sair tropeçando em tudo. Bate na quina da mesa, bate no sofá, chuta a cadeira, mas se você acender a luz, você vai ver tudo que está em sua volta. E a luz do cristão, a luz da humanidade não é a placa de igreja, a luz é a palavra de Deus, meu irmão. Isso não quer dizer que você não deva procurar um templo. Isso não estou dizendo isso. Você precisa ir a uma casa de oração, o templo de Deus. Então você tem que ir lá, dobrar o seu joelho na casa de Deus, ouvir a palavra, louvar, e depois você volta para sua casa. Mas não é a placa de igreja que salva a pessoa. Amém? Então, as pessoas, meu irmão e minha irmã, não estão dispostos a ouvir a palavra de Deus. Você quer ver um exemplo disso, meu irmão? Eu não sei qual é a congregação que você congrega, mas sabe aquele culto de ensino? Sabe aquele culto onde ensina a palavra de Deus? Você já notou que ela tem menos pessoas do que o culto de cura e libertação? Você já notou, meu irmão? Pois é. As pessoas querem cura, querem se libertar, mas as pessoas não querem conhecer a Deus profundamente. As pessoas não querem aprofundar o conhecimento na palavra de Deus para depois querer justificar os seus pecados dizendo: eu não sabia, eu não conhecia. Essa é a grande diferença. Se você está aqui, é porque você tem o desejo de conhecer a vontade de Deus. É porque você tem desejo de saber o que Deus odeia, porque você não quer deixar Deus com raiva de você. Você quer fazer o que Ele ama, o que Ele gosta. Então as pessoas, elas não sabem qual é o objetivo da vida. Por que que Deus criou o ser humano? Deus, quem é Deus? Jesus Cristo é Deus? Todo mundo fala que sim. Todo mundo fala que Jesus é Deus. Mas
Mateus, capítulo 7, 21, diz que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Jaqueline, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Por quê? Porque existe em meio de nós, irmãos, aquelas pessoas acomodadas, aquelas pessoas que não têm disposição para ler a palavra de Deus, aquelas pessoas que dobram o joelho, falam com Deus horas e horas, orando, pedindo, suplicando, mas ela não tem nem 10 minutos, nem 20 minutos para Deus falar com ela. E como que Deus vai falar com você, meu irmão? Como que Deus vai falar com você? É aqui, meu irmão. É aqui. É verdade, irmão Washington. Deus tem misericórdia. Mas essa misericórdia ela se estende a quem, meu irmão? Nós precisamos compreender a quem se estende a misericórdia de Deus. Será que é para todos? Então são perguntas que somente a leitura da Bíblia vai nos trazer as respostas. E eu, você, todos nós, em particular, precisamos estudar a Bíblia. Nós, em particular, você e Deus e mais ninguém. Porque, meu irmão, quando você pega a palavra de Deus para ler, é como se você estivesse sentado num banco e Deus estivesse do seu lado te aconselhando. Você lembra do seu avôzinho? Lembra lá naquela época do sítio? Quando você ia visitar ele lá, que ele pegava você, levava você para a roça, colocava você lá do lado, começava a conversar com você? Meu irmão, quando você está lendo a Bíblia, é como se Deus estivesse sentado do lado ali, falando com você. Você sente a presença de Deus, meu irmão. Note só, quando você pega a palavra de Deus, meu irmão, como o seu coração começa a pular. Como que você sente o seu peito bater forte. Porque, meu irmão, é como se você estivesse pegando na mão de Deus. Porque aqui é a palavra dele. Busque a resposta. E de que forma você deve buscar o conhecimento? Já vimos no capítulo 5, versículo 39 e 40, que nós devemos pesquisar as escrituras porque é por meio delas que teremos vida eterna. Não foi? Aqui no livro de Mateus, vamos voltar aqui. Acompanhe comigo a palavra de Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 7. Vamos ler? Mateus, capítulo 7. Note só o que a palavra diz. Mateus, capítulo 7 e o versículo 7. O que acontece? Antes de ler esse texto, eu vou fazer uma breve introdução. Às vezes, meu irmão, você pega a Bíblia e talvez você abra ele em uma parte onde tem muitas ilustrações, né? Tem partes aí que tem pessoas que se assustam ao ler quando vê falar de feras, né? Quando vê falar de dragões, então a pessoa fica assustada, né?
E o que você deve fazer quando você pega a Bíblia? Olha aqui no versículo, no capítulo 7 de Mateus, o versículo 7 também, que diz assim: persista em pedir-lhes e será dado. Persista em buscar e acharão. Persista em bater. Deixa eu ver aqui, porque a vista está meio embaçada, irmão. Ó, voltando aqui. Persistam em buscar, acharão. Persista em bater, ele será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, o acha. Todo aquele que bate, abrir-se-á. Então, se você busca o conhecimento, se Deus entender que você está lendo a Bíblia para você realmente buscar o conhecimento, Deus vai te dar o entendimento. Amém? Então, uma dica. Quando você pegar a palavra para ler, antes de você abrir ela, você ore. Ore a Deus. Por quê, meu irmão? Porque Deus está em todos os lugares. Certo? Imagine você numa sala de aula. Certo? Então, ali tem um monte de companheiros em sua volta, alunos como você. E aí você quer entender uma história, você quer entender uma parte da matéria que está sendo lida. O que você faz? Você ergue a mão e fala: professor, por favor, me explique aqui, não é verdade? Então, meu irmão, o professor é o nosso Criador. Porque assim como você, muitas outras pessoas na Terra estão buscando o conhecimento de Deus, como se todos nós estivéssemos numa sala de aula. Amém? Então, ao passo que você começa a orar, você está levantando a mão, chamando a atenção de Deus. Deus, eu quero entender a sua palavra. E é mais ou menos assim que você deve começar a sua leitura da Bíblia. Orando. Na sua oração, peça: meu Pai Celestial, nesse exato momento, Pai, vou abrir a sua palavra, Pai. Eu quero que o Senhor me dê um entendimento da sua palavra, que eu possa entender, que eu possa colocar na minha mente, que eu possa colocar no meu coração e posso fazer aplicar toda ela na minha vida, Pai. Por favor, humildemente, Pai, eu peço entendimento da sua palavra. Você fazendo isso, meu irmão, Deus vai sentar ali do seu lado. Deus vai sentar ali do seu lado. E enquanto você vai lendo, Deus vai te dando entendimento. A outra dica importante, meu irmão, você não precisa ler muitos textos. Comece lendo um pouco, versículos por versículos. Porque, infelizmente, meu irmão e minha irmã, nós temos dificuldade para ficar lendo, né? Porque nós temos as nossas preocupações diárias, dificuldades, ansiedades, né? Parcelas, boletos, família, doença, trabalho. Então tem muitas ansiedades na nossa mente. E aí o que acontece, meu irmão? Você começa a ler, a sua mente já está cansada. Aí você não consegue guardar tudo. Então, comece a ler e aos poucos, comece por versículos e vai aumentando a cada vez, a cada leitura, você vai aumentando a sua leitura.
aí capítulos, dali um pouco você já está lendo 3 capítulos, 4 capítulos, aí você já vai desenvolvendo, a sua mente vai ficando mais leve, até porque, meu irmão, quando você começa a ler a palavra de Deus, aquilo já começa a modificar o seu pensamento. Você começa a ter uma visão melhor das situações que está em sua volta. O seu ponto de decisão, ele vai ter mais cautela, né? Porque Deus vai te dar esse autodomínio. São qualidades que só quem lê a Bíblia consegue desenvolver. O autodomínio, a brandura. Por quê? Porque nós aprendemos dentro da palavra de Deus as coisas que Deus odeia. Nós não devemos retribuir o mal com o mal. Nós devemos retribuir o mal com o bem. Tá vendo só a grande diferença? Porque Deus nos ensina assim. Então, escave. Pega a Bíblia. Começa a escavar ela como um tesouro. Porque, meu irmão, a minha salvação, sabe aonde ela começa? Sabe qual é o texto da Bíblia que vai te levar rumo ao reino de Deus? Sabe qual é? É aqui, ó. Gênesis. É aqui. É aqui que você vai começar, tá? Porque você precisa entender o propósito de Deus. Ah, muitos falam que Deus vai destruir a terra, que vai todo mundo para o céu. Será? É o que todo mundo fala. Todo mundo diz. Mas nem todo aquele que disser Senhor, 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 entrará no reino de Deus. Então quer dizer o quê? Que não é todos. Não é a maioria. Então, se todos falam, é maioria. E o povo de Deus não é a maioria. O povo de Deus é a minoria, porque são poucos que vão entrar no reino de Deus. Não são todos, meu irmão. Então, devemos tomar cuidado para não ir aonde a maioria vai. E aí, você começa a fazer a sua caminhada rumo ao reino de Deus, que começa da seguinte forma: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E aí você vai começar a conhecer quais eram os motivos que Deus criou o céu e a terra. E todas as outras coisas. Para você começar a conhecer você em particular. Você precisa compreender o propósito de Deus. E como eu te disse no início, o objetivo do momento de reflexão é motivar a você buscar o reino de Deus. E o reino de Deus, você só vai encontrar o caminho percorrendo os livros da Bíblia. É Ele que vai te dar a verdade. Jesus vai vir, sim, como profecias. Jesus vai vir.
Mas, se você não lê a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, qualquer um pode se passar por Jesus, até mesmo o inimigo. Como você vai identificar? No tempo, lá em Mateus, os discípulos, até mesmo o sacerdócio, que recusaram a Jesus, disseram: ele veio para cumprir as profecias. Oi, amiguinho, que Deus te abençoe, meu amiguinho. Seja bem-vindo. Gratidão por você estar aqui, meu irmão. Então, eles também reconheceram que Jesus veio para cumprir o que estava escrito no Velho Testamento. Então você precisa aprender, meu irmão. O Velho Testamento, ele é o conjunto em que explica o propósito de Deus, o que aconteceu, porque, meu irmão, só para você ter uma ideia assim, feche os olhos e lembre de um lugar mais lindo que você já esteve ou que você já viu, que seja pela televisão. Já imaginou esse lugar lindo? Agora imagine esse lugar com todas as frutas, com todos os animais que você pode se alimentar, com tudo que o ser humano precisa. Colocou junto nessa imagem linda? Pois é. Deus fez tudo de bom. Depois que ele fez tudo de bom, ele fez o homem, ele fez a mulher. Esse é o nosso Deus, meu irmão, minha irmã. Esse é o nosso Deus. Tudo que o ser humano precisa está aqui na terra. Tudo. Não faltava nada para Adão e Eva. Deus só pediu uma coisinha só para eles. Que era direito de Deus impor uma regra. O objetivo de Deus era que a humanidade vivesse para todo sempre sobre a terra. Exatamente, Washington. Aquilo era o símbolo de obediência. E hoje, isso está tão esquecido por nós, porque a maioria de nós quer receber as bênçãos de Deus, mas vive na desobediência. Pessoas buscam bênçãos, mas vivem na desobediência, tendo uma vida imoral, furtando, e pecando contra a lei do homem, que automaticamente você vai estar pecando contra Deus. E aí quer bênçãos na vida. As bênçãos só vêm depois que você é obediente às leis de Deus. Porque o resultado da desobediência trouxe a nós a vida que nós estamos hoje.
O interessante é se você pegar toda a trajetória do Velho Testamento, você nota que Deus deu várias oportunidades para o homem governar a si mesmo. É só você ler. Busque a verdade dentro da palavra de Deus. Você vai notar que no decorrer da história humana, Deus deu toda a oportunidade para os homens governar a si mesmo. Mas eles não são capazes. Olha aqui em Jeremias 10, 23. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Aqui diz assim, Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Note só. Bem sei, ó Jeová, que o caminho do homem não pertence a ele, nem cabe ao homem, nem mesmo dirigir os seus passos. Note a expressão. Não cabe ao homem nem o dirigir os seus passos. Sabe por quê, meu irmão? Porque assim como Eva, exatamente, meu irmão, exatamente é o que diz lá em João 8,32. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Mas é a minha verdade? É a sua verdade? É a verdade da igreja? Não, é a verdade da palavra de Deus. Essa é a única verdade que podemos confiar. Porque nós temos a tendência pecaminosa, meu irmão. Nós temos a tendência a pecar, a ser egoísta. Quantas vezes a gente já não levantou de manhã cedo, né, meu irmão? A gente já se prometeu fazer tanta coisa e chega no final do dia nós não conseguimos fazer nada. Imagine, prometer para nós mesmos a gente não consegue. Imagina para outras pessoas. Como diz aquele outro ditado, né? Dá dinheiro e poder ao ser humano que você vai conhecer a ele. Né? O homem tem dominado o homem para o seu próprio prejuízo. Pega aí os reis da terra do tempo desde o Egito até hoje. Pega o que os governantes têm feito por causa de poder, por causa de riqueza. Nanda Alves, Deus te abençoe, minha irmã. Esse é uma mágoa, minha irmã, vai passar. Esse é momento, tenha calma. Então, meu irmão, não é do homem dirigir os seus passos. Não é à toa que quando Jesus instituiu a oração modelo, que é o gabarito das orações, em Mateus capítulo 6, versículo do 9 em diante, Jesus falou para a gente fazer o quê? Pedir o reino de Deus, porque o reino de Deus é a única solução. Meu irmão, minha irmã, qual é a única coisa que você pode dar a Deus que ele não tem? Saberia responder? Você sabe responder, meu irmão? Hein, irmão Washington? Qual é a única coisa que você pode dar que Deus não tem?
Fé também, meu irmão. Fé é importante. Mas a fé sem obra, ela é morta. Né? Mas a fé é muito importante. A fé é que você acredita em Deus. Mas qual é a única coisa que você pode dar a Deus que ele não tem? A única coisa que nós podemos dar a Deus que ele não tem é a nossa lealdade, que também significa obediência, e o amor. São a única coisa, meu irmão. Lealdade, que é a obediência aos seus mandamentos, e o seu amor. Porque o resto, meu irmão, se Deus quiser dinheiro, quiser ouro, quiser prata, ele pode estralar o dedo que sai das profundezas da terra, esmeralda, pedras de ouro, se Deus precisasse disso. Mas ele não precisa. Amém, é exatamente, irmão Washington. É exatamente. Então, é por isso que você precisa escavar a palavra de Deus como se estivesse escavando um lugar onde está escondido ouro, um pote de ouro. Que, na verdade, ao passo que você começa a ler a Bíblia, você vai estar aprendendo o caminho exato para a sua salvação. É o mapa do tesouro. Porque esse tesouro, ninguém te rouba. Porque a sabedoria, ninguém tira de você. Então nós precisamos conhecer a verdade de Deus. Né? Como nós podemos ver aqui também em Provérbios, né? Provérbios capítulo 2, vamos ver lá? Provérbios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Note só o que Provérbio diz ali, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos vocês, boa tarde. Deixa eu falar com vocês, essa live ela vai estar sendo feita nas terças, quintas, todos os dias às 15 horas, tá? E segundas, quarta e sexta, estaremos fazendo ela às 8h30 da manhã, tá? Então, nós teremos agora terça, quinta e sábado, tá? A partir das 15 horas da tarde, e segunda, quarta e sextas, a partir... Segunda não teremos, tá? Segunda... Perdão, pessoal, tô confundindo aqui, tô perdido nos dias da semana. Perdão, ó. É segunda, quarta e sexta, será às 15 horas, tá? Terça, quinta e sábado será às 8h30. Pronto, senão eu vou me confundir de novo, tá? É que eu ainda não fiz o banner, tá? Peço perdão a vocês. Vamos lá ler o texto, né? O texto é Provérbios,
capítulo 2, versículo do 1 ao 5, que diz assim: Note só, meu irmão e minha irmã, a expressão de como Deus está falando com você. Note só. Você tem a Bíblia aí do seu lado? Tá com a Bíblia aí? Ah, você não tá com a Bíblia na mão? Por favor, se você quiser sair do TikTok e abrir a Bíblia online, tá? Mas volte depois, tá? Acompanhe comigo essa leitura. Leia lá na sua Bíblia para você sentir Deus falando com você, tá? Diz assim: olha só. Meu filho, se você aceitar as minhas declarações e guardar no coração os meus mandamentos, ouvindo atentamente a sabedoria, inclinando o seu coração ao discernimento. Além disso, se você clamar pelo entendimento, ergueis a voz pedindo discernimento. Se você persistir em procurar estas coisas como prata, e continuá-las a buscá-las como tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Jeová teu Deus, e achará o conhecimento de Deus. Note só, meu irmão, olha que mensagem Provérbio trouxe para você, meu irmão. Dentro daquilo que eu estava comentando, de você pegar a Bíblia, escavar ela como tesouro, como se estivesse procurando prata, e você vai continuar cavando e vai achar ouro. Porque você vai conhecer o significado de temer a Deus, o significado de ser obediente, do que é amar a Deus verdadeiramente. Amém? Isso, é exatamente assim. Então, se você fizer isso, independente do que as pessoas fizerem em sua volta, se você fizer isso, você, mesmo que as pessoas em sua volta te chamar de louco, você estará garantindo a sua salvação, porque não é sobre o que as pessoas acham de você, mas sim é sobre como Deus te vê. O que Deus acha de você como pai, como marido, como filho, como empregado, como comerciante. Olha aí, meu irmão Washington, uma boa oportunidade para você estar louvando a Deus. Oh, glória! Convida, meu irmão. Convida as pessoas, vá, faça, bata na porta, não tenha medo de pregar o evangelho. Amém? Faça isso. Se prepare, pesquise a Bíblia, né? Para que você, no decorrer do seu ministério, você vai entrar em conflito, em confronto com várias pessoas que se dizem entendedores da palavra, que vão querer te confrontar, muitas vezes vão querer te humilhar, citando enxurrada de texto. Eles conseguem memorizar os textos, mas não conseguem sentir o entendimento da palavra. Meu irmão, existe isso, meu irmão. Existe. E muito. Eu já encontrei muito disso no meu ministério.
sabe? É aquelas pessoas que você vai falar de Jesus, vai falar de Deus, as pessoas já começam a citar, e texto disso, texto daquilo, texto disso, texto daquilo, mas é superficial, meu irmão. São textos que complementam o que ele acha que é verdade, mas ele não pesquisa, ele não escava, ele não busca o discernimento. Salomão, Deus deu oportunidade para Salomão pedir o que ele quisesse. Salomão pediu sabedoria, não foi? Foi o homem mais sábio da terra. Não foi verdade? Perdeu o reino por quê? Por falta de discernimento. Porque não adianta você ter a sabedoria se você não souber discernir, pensar lá na frente. Ah, eu sei que esse caminho não vai dar certo, mas por que esse caminho não vai dar certo? Você tem que discernir isso. Por quê? Porque Deus está falando que não vai dar certo. Porque Deus está dizendo, não vá por aqui. Você precisa discernir. Salomão sabia que não poderia se misturar com estrangeiros, com mulheres de outra nação. Salomão não deu ouvidos. Que nem hoje, o ide de Jesus, de pregar. As pessoas acham que pregar é só na igreja. Ou a hora que chega alguém na casa dele que não é cristão. Não. Muitas vezes você tem que arregaçar a manga, dobrar a calça e enfrentar o mundo aí fora e levar o evangelho às pessoas. Bater nas portas das pessoas. É o ide de Jesus. E isso não é obrigação só dos missionários, não. Só dos pastores, não. A obrigação é de todo aquele que se torna discípulo de Jesus. E você só se torna discípulo de Jesus a partir do momento que você sai da água batizado. Que você se dedica a Jesus no batismo. Ali você se torna um discípulo. Aí você deve ir, aceitar e pregar as boas novas de Cristo. Para que todas as pessoas tenham oportunidade, como você está tendo agora aí, de ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, se você sair daqui agora e abrir uma live lá para falar da palavra de Deus, você acha que eu vou ficar chateado? Vou não, meu irmão. Até porque você está obedecendo a ordem de Cristo, assim como eu estou fazendo, assim como outros irmãos que estão aí no TikTok, em todo mundo, aproveitando esse canal para estar falando da palavra de Deus. Você não faz live, você não faz live falando a palavra de Deus. Ah, irmão, mas eu não sei falar, meu irmão. Ore a Deus, que Deus capacita. Ah, mas eu sei louvar. Vá louvar a Deus. Abra uma live só de louvor. Abra uma live de louvor. Não é o meu. Eu não tenho voz para cantar, não. Eu sou um semeador.
Então eu saio de live em live, eu saio para semear a palavra de Deus. Eu enfrento muitas lives aí para semear a palavra de Deus. Porque esse é o meu propósito. É buscar quem não conhece a palavra de Deus. Até porque tem muitos irmãos que dizem que conhece a palavra de Deus, que quando você vai falar para ele alguma palavra, eles falam para você, tem irmão, não sei se você já ouviu, já ouviu essa frase. Irmão, você tem que pregar para quem não é crente. Eu sou crente. Oh, meu Deus. Meu irmão, quando você tiver nascido, tome cuidado, meu irmão. Lembre-se que o apóstolo Paulo falou: aquele que pensa estar de pé, acautele-se para que não caia. Tá? Se algum irmão vier falar para você da Bíblia, receba, meu irmão. Receba. Porque aquele irmão é um enviado por Deus para te alertar de alguma coisa que você talvez esteja fazendo errado. Que muitas vezes nós não percebemos as coisas que fazemos errado. Quem percebe é as pessoas que estão em nossa volta ou Deus. Aí Deus envia uma pessoa para nos alertar. Agora, se nós formos ignorantes, né? Acharmos que nós sabemos tudo, rapaz. Irmão, imagine se Ló tivesse sido arrogante com os anjos. Os anjos estavam transformados em homens, carnal, como nós. Imagine se Ló não tivesse dado ouvido, protegido. Ló tinha morrido junto com a família. Lá em Sodoma e Gomorra. Porque Deus enviou alguém para falar com ele. Deus pode usar qualquer um de nós para estar falando com as pessoas. Se você não aceita a palavra de Deus, talvez é essa hora que você vai estar recusando a chave da sua salvação. Talvez aquele anjo está vindo com a chave para te entregar para você entrar no reino de Deus, porque lá só vai entrar quem tiver com a chave. E você não atendeu. Você não ouviu. Amém? Então você, meu irmão, que pensa em fazer live para falar da palavra de Deus, não se preocupe com quantidade, tá? Não se preocupe. Você nunca vai fazer uma live para bombar, para ter 50, 40, não. Você nunca vai fazer. Porque são poucos os escolhidos. São poucos os que querem saber da palavra de Deus. Verdadeiramente. Então, as suas lives não vai estar lotada, não. Você pode passar por outras lives de irmãos aí. Você vai encontrar lives aí com 10, com 20, com 5, que nem a minha tá agora ali, com 5 pessoas.
Então não se incomode com a quantidade. Que aqui, né, você tem 5 pessoas. Deixa eu ver quantas pessoas passaram. Ó, passaram 281 pessoas. Viu, meu irmão? 281 pessoas passou, ouviu alguma coisa e saiu. Porque esse é o nosso papel. Nós somos semeadores. Quem faz crescer é Deus. Qual foi o objetivo da live? Motivar as pessoas a pesquisar as Escrituras. E esse é o objetivo do meu projeto. Motivar as pessoas a fazer a leitura da Bíblia. Uma pessoa vai conseguir? Ótimo. Ah, mas passaram 281 pessoas, mas só uma. Se eu não tivesse feito live, nem essa uma, ela teria obedecido a ordem de Deus de ler a Bíblia, não é verdade? Se eu não tivesse aberto a live, essa pessoa estaria caçando uma outra coisa para fazer. Então, não se preocupe com quantidade, tá? Mas abre. Se você tem um desejo para falar da palavra de Deus, Anderson, meu irmão e conterrâneo, a paz de Deus, meu irmão. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Faz tempo que eu não via você. Eu também me afastei alguns dias também do TikTok, meu irmão. Mas agora eu tô voltando, tá? Fazer live, toda segunda-feira vai ser esse horário, ó. Segunda, quarta e sexta será esses horários, tá? Às 15 horas, tá? Aí na terça, quinta e sábado será às 8h30, né? Então a gente vai ter, tamo aí, orando a Deus para que Deus continue abençoando o projeto, me dando sabedoria, né, para a gente poder continuar tocando aí, né? Como sempre, quase não tem muita gente, né? Mas é como eu estava explicando, né? Eu estou motivando as pessoas, Anderson, meu irmão, as pessoas a abrir live para falar da palavra de Deus, né? Quanto mais pessoas estiverem falando da palavra de Deus, mais oportunidade as pessoas vão ter de conhecer a Deus, de ouvir a mensagem de Deus, né? Muitas pessoas vão dizer assim, mas eu não sei falar, eu tenho vergonha, né? E aí, se você não prega, não fala, você pode louvar, amém? Você pode louvar, pode bater um bate-papo legal com irmãos, né? Todos nós, meu irmão, todos nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? Sempre. Vai ver as dificuldades, vai ver os obstáculos, né? Mas o foco maior é fazer a vontade de Deus, né? O inimigo fica furioso, hein, Washington? Pensa que não é fácil não, meu irmão. Já passei por cada uma já, meu irmão, muitas coisas. Porque como eu me considero como um semeador, eu saio nas lives, eu saio visitando outras lives, de irmãos, de não irmãos, né? Porque eu também estou aprendendo, eu não sei tudo. Eu vejo live de missionários, né, de pastores, até tem alguns profetas que eu também acompanho, e também acompanho as lives das pessoas também, né, que não são cristãos, aguardando a oportunidade de lançar a semente. Se a gente não tiver ali, né, vamos lançar ali a semente em meia rocha,
Porque é Deus que vai fazer crescer. Se tiver que crescer ali uma semente, se desenvolver em meio da rocha, Deus vai fazer crescer, né? Mas para isso a semente tem que ser lançada, né? Então eu sou como semeador, então eu saio nas lives e às vezes as pessoas, elas confundem, né? Porque vê a gente fazendo a live, viu, Washington? Vê a gente fazendo a live e aí vê a gente na live de outras pessoas, acaba crucificando a gente. Olha lá o irmão que prega, olha a live que ele tá lá, olha, só tem baderna, só tem bagunça. Meu irmão, não vai ser fácil não, tá? Já é um alerta que a gente dá, porque muitas vezes eu tenho alguns amigos que começaram a falar da palavra de Deus e aí desistiram por causa da pressão. Você não pode ceder à pressão. Você tem que continuar. Jesus não disse que seria fácil ser um seguidor dele, né? Jesus falou que a gente ia ser perseguido por pessoas da própria família, imagina pelos estranhos, né? Se até os familiares, quando vê você pregando, começam a tirar sarro, né? Os primos, as tias, o santinho, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso também. Amém? Então, meus irmãos, eu quero agradecer a vocês, já deu o meu horário de hoje, né? É sempre assim, irmão, é sempre assim, né? Eu quero agradecer a vocês a presença, tá? Aí, nesse horário, nós vamos estar aqui hoje na quarta-feira, tá? Quarta-feira à tarde, às 15 horas, nós vamos estar aqui, amém? E amanhã cedo nós estaremos lá, aqui também, né? Lá não, aqui, né? Estaremos aqui também às 8h30 da manhã. Amém? Vamos. Alguém gostaria de subir para dizer alguma coisa? Né? Eu sempre falo isso, eu não quero perder esse hábito. Alguém gostaria de falar dar algum testemunho? Algo que Deus mudou na vida dele? A única coisa assim que eu não acho legal é as pessoas estar testemunhando em live, é coisa em sentido material, né? Conquistas materiais, né? Que eu acho que o que agrada, o que dá louvor a Deus não é coisas materiais, mas sim coisas que fez bem ao ser humano, né? Ou seja, uma cura. A pessoa leu um texto da Bíblia, ela aprendeu e modificou a vida dela, a leitura da Bíblia mudou o modo dela ver a vida, ver as coisas. Isso sim é testemunho para se glorificar. Coisas materiais são conquistas, né? As pessoas muitos dão testemunho, eu consegui comprar um carro novo e tal, né? Deus abençoou que eu consegui. Mas se o irmão parar de pagar as parcelas, ele vai perder o carro. Aí o irmão vai falar, eu consegui o carro, mas o diabo tirou. Entendeu? Então, os testemunhos que nós devemos citar os testemunhos que transformam a vida das pessoas, que melhoram o ser humano, né? Mas não é verdade, irmão Washington? Você não vê muito aí o pessoal falando, dando testemunho aí? Né, Anderson? É assim, a gente vai, as pessoas dão testemunho, conseguiu casa, conseguiu moto, conseguiu isso. Mas deixa de pagar a prestação para ver. Você não perde. Eu acho que uma coisa dá é você chegar aqui e falar, toma, isso aqui é seu, mas você não vai precisar pagar mais nada não, tá? É seu. Isso é dar. Mas não, se você tirou uma casa financiada, você vai dar testemunho na igreja, Deus abençoou que eu tirei uma casa financiada.
Sei que não trabalha não para pagar a prestação. Não é verdade? Eu sei que às vezes parece ser um pouquinho arrogante a forma como a gente fala, né? É o sonho. É a mesma coisa, né? O cara tá com vontade de comer um sonho, mas não vai lá na padaria comprar, né? Ele que não vai lá para ver se o sonho não vem na mão dele, né? É verdade, meu irmão. Tem que rir um pouquinho, né? Descontrair. Mas porque a gente tem que acordar para nossa realidade, né, meu irmão? Eu acho que hoje o maior bem, o maior tesouro que nós temos na Terra hoje é a palavra de Deus, né? Se todos se apegassem à palavra de Deus e cumprissem tudo aquilo que Deus pediu, esse mundo estaria muito melhor do que está hoje, né? Existiria pessoas menos gananciosa, menos ladrão, né? Então, mais respeito um pelos outros. Então, se as pessoas escavar a Bíblia, a palavra de Deus, né, tiver o desejo de conhecer mais a Deus, a Bíblia transforma as pessoas, modifica as pessoas. E aí esse reflexo é tão grande que as pessoas que estão em volta percebem a mudança que a pessoa. Exata, e ela edifica, ela alicerça as pessoas, né? Então, isso começa a refletir em toda a aonde a pessoa passa, né? Você passa a ser uma luz, né? Um espelho da palavra de Deus, aonde reflete. Ninguém gostaria de falar uma mensagem, nada? Senão eu vou encerrar com uma oração. Aí chegamos aos 13K. Ninguém? Anderson, meu irmão, obrigado, gratidão pelas suas palavras. Eu li suas mensagens. É, nós somos, eu me coloco como um instrumento na mão de Deus e o que está ajudando, o que transforma o nosso comportamento, o que transforma a nossa vida, é quando nós absorvemos o conhecimento da palavra de Deus, quando nós absorvemos a palavra de Deus, na nossa vida, no nosso coração, né, a gente passa a ter uma outra visão das coisas, né? A gente olha bem antes de pisar, de dar um passo adiante. E se as mudanças estão surgindo na sua vida, meu irmão Anderson, é porque você está aceitando a palavra de Deus, você está aceitando a mensagem que Deus está enviando para você. Então, o mérito é todo seu, né? Porque você não é apenas um ouvinte, né? Você ouve e aplica na sua vida. Pode ter certeza, meu irmão Anderson, que os anjos estão todos batendo palma para você nesse momento. E Deus deve estar com o coração pulando de alegria por ver todo o seu esforço. Amém? Né, Pati? Boa tarde, irmão Marcos. Boa tarde. Ô, irmão Marcos, eu não tenho testemunho não, mas eu subi para fazer um agradecimento para Deus, né? Que nós estamos falando de Deus, então eu vou agradecer Ele. Vou agradecer a Deus porque quem está conosco aí não está sabendo muito certinho, mas é o irmão Marcos, né? Mas a esposa dele passou por um momentozinho da vida, né? Que tem na vida, né? Eles perderam uma pessoa querida, né? E E aí eu estou aqui agradecendo a Deus, por quê? Porque Deus sabe o que faz, né, Marco?
Deus sabe o que faz, ele tem o tempo dele. O meu agradecimento é esse, olha, eu agradeço a Deus por ter dado força ao Marco, por continuar a dar força para a esposa dele, né? E por ter dado força para ele, porque ele dirigiu 8 quilômetros, né? E ele fez uma coisa que ele sabe o que, é que eu estou falando, Deus também sabe, né, Marco? Então eu estou Isso. agradecendo a Deus por isso, tá? Por esse momento, por ter trago o Marco de volta para a gente também, porque eu sempre falo, gente, a palavra de Deus e quem fala de Deus é abençoado. Então, se você puder tirar um segundo da sua vida para escutar alguém falando de Deus, aonde quer que seja, você pode ter certeza que é o melhor segundo que você está tirando. Escutar Deus e quem fala de Deus, isso te ensina a viver. Né? Então, eu estou agradecendo a Deus aqui agora, né, por isso que ele fez por nós. E vou pedir o Marco também para colocar, Marco, em oração, o Valdir, né, o vovozinho, que vai fazer a cirurgia, tá bom? É o Valdirzinho, né? Da vovó Teri, né? É Isso, hoje ele ou vai fazer. Me parece que é hoje, Marco. Eu não sei se vai ser hoje ou amanhã, mas eu acho que está marcado para hoje à tarde, né? tá. Tá, eu vou lembrar. Tá bom? Então, esse foi o meu agradecimento, tá, Marco? Não é um testemunho, mas é um agradecimento, né? É uma coisa que, para mim, eu levo como um milagre. Eu acho que tudo na vida que acontece, que a pessoa vai lá embaixo e volta, é um milagre. Amém, é verdade. Então tá bom, Marco. Um abraço para Amém. vocês, fiquem com Deus. Estou voltando para a rolagem, tá? Tá bom, obrigado, meu. De nada. Então, parte da nossa vida, né? Tudo o que acontece na nossa vida não é em vão, é para nos aperfeiçoar. Então, quando alguém vier com a palavra, receba de todo o seu coração, com humildade. Você pode até não entender naquele momento o que a pessoa está falando, mas pode ter certeza, depois que a pessoa for embora, que você for meditar, for pedir a Deus discernimento, Deus vai te mostrar o porquê que aquela pessoa estava falando aquilo. Amém? Então, eu agradeço a vocês. Vou encerrar com uma oração. Amado Pai Celestial, Pai, é com muita alegria, Pai, que chego diante do seu trono, agradecendo de coração aberto esse momento de reflexão, aonde nós consideramos essa matéria importante, que nós devemos dar valor às suas palavras, que nós devemos escavar a sua palavra Bíblia como se estivéssemos escavando, buscando tesouros, pois não há nada de mais precioso, Pai, do que a nossa própria vida. Pois ao passo que nós estivermos escavando a Bíblia para conhecer o seu propósito, para conhecer o seu objetivo para cada um de nós vamos entender o significado do amor, o significado da lealdade, o significado do temor e o significado da obediência, Pai. Pai, gratidão pelas mensagens que o Senhor nos enviou nessa tarde, que o Senhor possa abençoar as 281 pessoas que passaram por essa live, as pessoas que ficaram presentes aqui desde o primeiro momento, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um, que o Espírito Santo possa visitar o lar de cada um desses irmãos, Pai. Também pedimos, Pai, a tua atenção para o nosso irmão Valdir, esposo da nossa amada avó Terê, que o Senhor possa assim, Pai, derramar o seu Espírito Santo no momento em que ele entrar na sala de cirurgia, Pai. Que o Senhor possa assim, Pai, dar sabedoria aos médicos para que tudo possa ser feito da maneira correta e que a cirurgia possa ocorrer de forma que venha a fazer as correções necessárias para que ele possa ter uma vida digna, Pai. Agradecemos também
por tudo de bom que o Senhor tem feito por nós, pelo alimento, pela chuva, pelo sol, pelos amigos que nós temos encontrados aqui no TikTok, pelas amizades, os irmãos que nós estamos conhecendo. Agradecer pessoas maravilhosas que o Senhor tem colocado na nossa vida, Pai. Pai, pedimos perdão pelos pecados que cometemos, seja ele em palavras, seja ele em ações. Que o Senhor possa assim perdoar a cada um deles, Pai. Que o Senhor possa continuar aqui esse programa Momento de Reflexão venha continuar, Pai, trazendo a sua mensagem, que amanhã cedo nós possamos estar transmitindo a tua palavra a mais pessoas, para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a ti. Pai, tudo o que te pedimos e te agradecemos sempre é em nome e honra do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Gratidão. Washington, gratidão, meu irmão, por você estar aqui desde o início. Anderson, gratidão, meu irmão, que Deus continue te abençoando a sua vida. Pat, Lene, meu moderador, que Deus te abençoe essa parceria, que você continue aí me apoiando aí nas lives. E você que está aí, Deus abençoe, Deus ilumine o seu dia, que Deus possa te dar uma noite abençoada, cheia de paz, cheia de amor. E que você, se você tenha alguma mágoa no seu coração, se você tenha mágoa por homens, não guarde mágoas no seu coração, guarde amor, plante, dê aos outros aquilo que você gostaria de receber. Que Deus abençoe você, que Deus faça a diferença na sua vida, Gustavo Marques, que Deus possa iluminar a sua vida, que Jesus Cristo ilumine o seu caminho e tire você da escuridão. Amém? Então lembre-se, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. E quarta-feira estaremos aqui às 15 horas, se for da vontade de Deus. Até mais, meus irmãos.